Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências em minha exposição. Então, meus caros, hoje fazer a nona aula do curso de Teologia Cético-Mística, a aula com a meditação da segunda palavra de Cristo na cruz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, que Nosso Senhor Jesus Cristo disse ao ladrão, para que possamos combater o vício da inveja. E antes de prosseguir, peço para que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, sigam nossas redes sociais, rezem por mim, pela editora, se possível adquiram um livro Nossa Senhora de La Salette, Outros Fatos Extraordinários, e para ajudar a divulgar Nossa Senhora de La Salette, livro organizado por São João Bosco, contendo uma novena a Nossa Senhora de La Salette também. Link na descrição. Então, voltando aqui, antes gostaria de entrar na nossa matéria mais própria, falar um pouco mais da meditação. Me esqueci de algumas coisas nos vídeos anteriores. Aos poucos vou dando algumas dicas de como meditar. E primeira delas, tentar meditar de manhã, de preferência acordar às 5 da manhã e já fazer uma oração substancial ali, pelo menos 1 hora de oração, meia hora de meditação. Falei que o tempo mínimo em outra aula é 10 minutos, sugerido por autores espirituais, mas tentar meia hora de meditação. E logo de manhã, porque a oração feita de manhã tende a se irradiar para o resto do dia. Ao passo que fazendo à noite, isso não ocorre, perdemos esse benefício. E também de noite, estamos mais cansados, com a cabeça cheia do trabalho, de coisas que vemos no dia a dia, e nos concentramos menos em Deus. Ao passo que de manhã, estamos com a cabeça mais livre, mais silenciada. 5 horas da manhã também tende a ter menos barulho. Recomendo também que se durma cedo, às 9 da noite. Claro, cada um tem sua realidade, é uma recomendação, não é uma lei. E tentar evitar telas de noite, pelo menos 1 hora antes de dormir, que isso atrapalha o sono. E dormir já pensando na meditação do dia seguinte. O que mais? Então acho que essas são as observações. Bom, também a questão da simplicidade, já falei já. No início a tendência é usar mais texto, mas conforme progredimos, a oração se torna mais simples, mais interior. Também lembrar um pouco o propósito dessa aula aqui. Eu acho que em sentido estrito não seria uma meditação guiada. O propósito é dar um modelo para vocês, para que vocês possam elaborar as próprias meditações. Porque é muito importante esse esforço. Há muitos livros com propostas de meditação, mas eles geralmente não apresentam um modelo, um esquema, e a pessoa às vezes pode nem mesmo rezar propriamente com o texto, pode acabar só fazendo leitura espiritual, e esse não é o propósito da meditação. É você realmente botar a imaginação para funcionar, reelaborar suas memórias, suas experiências interiores e buscar a Deus no recolhimento. Então eu dou esse modelo aí, com sugestões de como fazer a meditação para que você possa aprender. E se Deus permitir, ao fim do curso serão 21 exemplos, pelo menos, ou seja, 7 de como vencer os pecados capitais, 7 meditações sobre as virtudes e 7 meditações sobre os dons do Espírito Santo. Então, creio que é isso. Vamos à matéria de nossa meditação. Vamos seguir o método de Santo Inácio, lembrando sempre. E
se colocar na presença de Deus. Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele está sempre nos escutando. Então, se colocar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e silenciando o coração, às vezes até respirar fundo e se acalmar para buscar essa presença, essa voz de Deus, a presença da Santíssima Trindade, da Virgem Maria e talvez de algum santo de devoção para te acompanhar nessa meditação, pedir a intercessão dos santos para meditar bem, a intercessão do Santo Anjo da Guarda também nos ajuda muito a rezar. Então, a seguir o segundo passo, uma oração tradicional para se colocar na presença de Deus, alguma fórmula consagrada. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mas buscar a essência da oração, o fogo do vosso amor, queremos buscar o nosso incêndio nessa meditação e buscar o Espírito Santo para sermos recriados e renovados, assim como é dito na oração, renovai a face da terra. Pedir a Deus que nos instrua nos seus sagrados mistérios, com o mestre interior que é o Espírito Santo, e apreciar, ou seja, julgar, considerar as coisas segundo a visão de Deus mesmo, ver as coisas como Deus vê, e depois gozar da sua consolação, no caso, fazer que nossa vontade repouse sobre o que foi meditado. Então, agora, ir ao passo do primeiro prelúdio, composição de lugar. Santo Inácio sugere o uso dos 5 sentidos. No caso, se trata da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Já fizemos um pouco na meditação anterior contra a ira. Vou tentar mudar um pouco para ficar uma outra sugestão, mas pegar a paixão de Cristo, lê-la e tentar imaginar. Farei agora pegando alguns trechos do servo sofredor, lá em Isaías, começa no capítulo 52, 13 e vai até o 53. Eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Assim como à sua vista muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Então já começa a estimular a visão nesse sentido de Santo Inácio aí, ver Jesus cheio de chagas, carregando a cruz, ou mesmo no momento de sua flagelação. Assim o admirarão muitos povos, os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão que nunca lhes tinha sido contado, e observarão um prodígio inaudito. Então, deixar-se surpreender por Cristo, principalmente o Cristo crucificado, realmente uma coisa que nunca antes havia sido contada na história, e deixar-se impressionar por essas palavras, deixar se espantar por Deus. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então, pensar nessa surpresa, que realmente é um mistério inefável, esse Deus que vem e dá a vida por nós. Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida.
Lembrando, já usei dessa figura na meditação anterior, mas pensar no clima seco, árido. Jesus caía enquanto carregava a cruz, era muito doloroso, a respiração lhe era difícil, mas talvez até já pensar em algum sentido espiritual, porque o maior drama, a maior dor de Cristo era interior, né? De ver que pior terra árida não era nem a do deserto físico ali, mas a dos corações dos homens, na terra árida onde sua palavra não brotava. Que mais? É, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo da falta de todos nós. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimida a terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Então pensa nas palavras de injúria ouvida pelo seu povo, inclusive das blasfêmias, como até mesmo na sua crucifixão, um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Então, o tato, a vista de Jesus, os ouvidos todos maltratados, a respiração difícil, boca seca, de tudo aquilo. Foi-lhe dada uma sepultura ao lado de facínoras e ao morrer achava-se entre os malfeitores, se bem que não havia cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tem havido mentira. Então já profetizando que Jesus estaria entre os ladrões. Então, o próximo passo, segundo o prelúdio, é pedir a graça especial que se quer tirar da meditação. Então, feito esse apanhado aí, esse exercício de imaginação e pensar na cena, e se possível associar um elemento a cada um dos 5 sentidos, pedir a graça, ou seja, no nosso caso, para que vençamos a inveja. Então a memória, se começar o estímulo e o uso das 3 potências, segundo Santo Inácio, que é o corpo do seu método, da sua meditação, a memória, recordar de fato o assunto com suas variadas circunstâncias. Então, se lembrar que Jesus foi parar ali na cruz em grande medida pela inveja. Então, os judeus, sacerdotes, chefes da lei, fariseus, saduceus, vários ali tinham inveja de Jesus, porque ele atraía o povo, ele falava com autoridade, como dizia a Sagrada Escritura. Muitos deles só buscavam a vanglória, a aparência, e Jesus apresentou a substância. E isso causou inveja e pretendiam entregá-lo à morte. E, com efeito, o entregaram para ser crucificado. Herodes também invejou o Messias, pensava que seria um ataque ao seu reino, não conseguiu entender que o reino do Messias, do Cristo, era um reino sobrenatural que não estava neste mundo. E por isso passou até mesmo em seu furor a matar crianças inocentes, parece que até de 2 anos de idade, para ter certeza que o Cristo iria morrer. Só que ele não contava com a providência de Deus. Talvez se lembrar de algum episódio da vida de santo, podemos usar, já entrando na questão da inveja aí, um dos defeitos dela, uma das filhas, é ter prazer no sofrimento alheio.
como diz Santo Tomás, a inveja é contrária à misericórdia. São Francisco de Assis dizia, ao ver os dois ladrões sendo presos, se não fosse a graça de Deus, eu seria pior do que eles. Então, reconhecer as nossas fraquezas, também rezar pelos inimigos, lembrar também, por exemplo, vem à memória aqui o caso de Davi. Teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia, contudo, Davi teve misericórdia de Saul. E a misericórdia é um grande remédio para vencer a inveja. Pensar nas vezes que alguém se calou quando podia murmurar ou detratar os outros, que são filhas da inveja também. Queremos diminuir a glória alheia porque nos sentimos ameaçados. E quanto ao bom ladrão, né? Voltando ao centro de nossa meditação, né? Não poderia faltar. Aí já entrando um pouco, que o entendimento e a memória são bem semelhantes. O primeiro ponto da inteligência que devo considerar sobre essa matéria. Então, por que essa palavra de Cristo é eficaz para combater o vício da inveja? Por alguns motivos. Primeiro, que o bom ladrão não se deixou levar pela inveja dos sacerdotes, dos fariseus, enfim, de todos que entregavam a Jesus. O bom ladrão disse ao nosso Senhor, ou melhor, disse primeiro ao outro ladrão, mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício, para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino. Então ele não se deixou levar pelas acusações fundadas na inveja. E muitas vezes somos tentados a ter inveja justamente quando estamos na pior, quando estamos sofrendo. Até por isso se chama vanglória, é uma glória vã, que é uma das principais raízes da inveja, essa questão de ficar ofendido e sofrer com a honra alheia. Quando estamos sofrendo, temos a tendência de desejar o mal do próximo para que possamos diminuir nossa dor. Contudo, o bom ladrão fez diferente. Reconheceu que o sofrimento que Jesus sofria era injusto. E disse: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Então reconheceu que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus. Lançou fora toda a inveja e pôde ver a luz da verdade. Também Jesus perdoa o bom ladrão encontra o seu perdão. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então é muito importante para combater a inveja, como falei, a misericórdia. Santo Tomás disse que a inveja é contrária à misericórdia. Então façamos a misericórdia para vencer a inveja. A dura verdade, muitas vezes, meus caríssimos, é que temos dificuldade de perdoar os outros,
Porque dói saber que no fundo o perdão é fácil. Sim, em certo sentido, o perdão é fácil. É graça de Deus, dom gratuito. Olha só quantas pessoas más Deus perdoou na vida. Perdoou tantos criminosos e pessoas más. E, e perdoar, ver um pecador se arrependendo, muitas vezes nos causa tristeza, inveja, porque é uma denúncia à nossa vida. Se a pessoa era tão ruim e se converteu, por que que eu estou no pecado ainda? Então pesa na consciência. Então muitas vezes não perdoamos, temos dificuldade de perdoar por inveja. Então Jesus, ao perdoar o bom ladrão, ele estimula o combate à inveja. Por isso, essa palavra de Jesus é muito prolífica para se combater esse vício capital tão daninho. Bom, vamos ao segundo ponto da inteligência aplicada. Que consequências devo tirar para a minha vida? Então, refletir que tudo isso significa para nós. Ter mais misericórdia, vamos falar das filhas da inveja, mais já, mas deixar de murmurar, deixar de praticar detração, se entristecer com a alegria do próximo e se alegrar com a tristeza do próximo e chegar até mesmo ódio. Como isso é feio, né? Como pode chegar ao extremo de matarmos até Jesus, né? Os fariseus, os poderosos tinham esse intento, que chegaram até o ponto de desejar a morte de Jesus e conseguiram sua crucifixão. Que motivos tenho para isso? Então, podemos pensar em vários aspectos, como a onipotência de Deus, a bondade de Deus. Já que Ele nos deu tudo, devemos seguir sua lei simplesmente porque sim, mesmo que não houvesse nenhum fundamento, ainda, claro, né, supondo uma hipótese que fosse um mandamento só pela vontade de Deus, sem se basear em algum aspecto da natureza humana, algum aspecto, enfim, né? Mesmo nesse sentido, deveríamos fazer a vontade de Deus, né? A bondade dele. Mas fugir da inveja também por sua maldade. Diz a Bíblia que a maldade entrou no mundo pela inveja do diabo. Então, olha só a que ponto ela chega a desejar o mal para o outro. É considerado um pecado diabólico por não se fundar em nada, né? Porque, por exemplo, a avareza se funda na segurança material, já gula tem um certo fundamento de buscar alimentação. Digo, há uma potência naturalmente ordenada a um bem e por excesso, por algum desregramento, a pessoa acaba se excedendo, acaba praticando avareza, gula. Já na inveja não há nenhum fundamento. Deveríamos sempre amar e estimar o bem do próximo. Que mais? Bom, aí o ponto 4, como vivi até hoje sobre esse ponto, analisar então como anda a inveja dentro de mim, se murmuro muito, ou seja, falo mal do próximo internamente, coloco defeito internamente, claro, sem motivo nenhum, só por birra, só porque ele
parece melhor do que a gente, e fazer o peso, né? Buscar a intenção por trás desses atos. Porque poderia ser também que você está achando defeito porque a pessoa realmente prejudica o bem comum. Então, ser honesto consigo mesmo, pedir a iluminação de Deus para ver se a intenção é reta. A detração, se falamos mal do próximo e em público, se alegrar com as tristezas alheias, se temos esse impulso dentro de nós, se ao vermos alguém se dando mal, ficamos alegres, e também a tristeza pelo bem alheio, se alguém recebe alguma graça de Deus, ou algum bem também temporal, se ficamos tristes com isso, e se chegamos até o ponto de sentir o ódio por algum irmão, desejar sua condenação, sua destruição, enfim, o seu mal. O quinto ponto, como devo me portar de agora em diante? Então, analisar os gatilhos, as situações onde isso acontece. Um caso a se considerar que talvez não seja muito óbvio, que a inveja acontece muitas vezes em grupo. Então, há pessoas que se dedicam a falar mal do próximo. Há amizades, infelizmente, que se baseiam nisso. Existe uma espécie de união, é uma união negativa, mas é união para praticar a detração. Então, cortar esse tipo de amizade, cortar os maus costumes, da convivência com pessoas que têm maus costumes, e isso já vai secar bastante a inveja. Busque o contato de pessoas que não ficam falando mal das outras, porque isso pode despertar a inveja. Buscar pessoas misericordiosas, buscar ser misericordioso, como já falamos, a misericórdia ajuda a vencer a inveja, passamos a amar mais o próximo, na sua tristeza, vivemos a compaixão pelo que o outro está sofrendo e o ajudamos em suas necessidades. Buscar também a emulação, que é tentar imitar os que os outros têm de positivo. Então, quando, por exemplo, às vezes passa algum pensamento feio em nossa cabeça, desejando mal do próximo, ou se entristecendo por sua alegria, enfim, alguma das filhas da inveja. E nesse momento devemos afastar os maus pensamentos, pensar no que a pessoa tem de bom e rezar a Deus para imitar aquilo que tem de positivo. Então, buscando a imitação das pessoas, também a inveja vai cada vez mais, vai gradualmente morrendo. Também a humildade, eu já falei, né, no outro vídeo, a humildade vence todos os vícios e conserva todas as virtudes. Então, muito da inveja vem da vanglória, não aceitamos que haja pessoas melhores do que a gente. Então, reconhecer que nenhum bem é devido a nós, nossa vida é dom gratuito de Deus, e deveríamos ser gratos só por existirmos. E mais, já cometemos muitos pecados contra Deus, merecíamos que a terra se abrisse e nos engolisse, e não só não deveríamos ter inveja, mas deveríamos aceitar que pelos nossos crimes deveríamos ser o último ser humano da terra, em razão de nossos tão grandes crimes. E que dificuldades terei para vencer?
No caso dos amigos, esse seria muito difícil, porque às vezes são pessoas do trabalho, enfim, pessoas às quais não podemos fugir e escapar. Nessa situação, não alimentar esse tipo de conversa, ficar quieto, buscar assuntos saudáveis, nas amizades buscar coisas virtuosas ou falar de coisas positivas, falar de como progredir no trabalho, como se tornar uma pessoa melhor e quando entrar nesses assuntos tentar secá-los. Outras dificuldades, aí temos que analisar aí, às vezes a inveja vem acompanhada de certa ira também e devemos, portanto, combater a ira. Passamos até mesmo a ter raiva do próximo ou o objeto de nossa inveja é algum trauma ligado à nossa realidade. Lembro do caso de um rapaz uma vez falou que não suportava ver filho abraçando o pai porque ele teve um contato distante do pai dele. Então, tratar o mal na raiz, aceitar que talvez seu pai não tenha tido condições, enfim, né, buscar primeiro um juízo positivo de seu pai, no caso. Às vezes ele não teve condições de estar presente, talvez teve problema de saúde, saúde mental, talvez teve problema familiar, problema no emprego, enfim, alguma falta de estrutura, ele não pôde te dar isso. Então, reconhecer que essa ausência dele foi fruto de um mérito, mas também, se seu pai teve culpa nisso, perdoá-lo. Então, você perdoa o seu pai e aí isso vai matar ou pelo menos diminuir bastante a inveja que você tem ao ver filhos abraçando os pais. Então, para dizer o seguinte, uma ocasião de inveja pode ser algum trauma passado. Então, curar esse trauma e buscar o devido remédio. Sétimo, os meios que devo empregar para conseguir isso. Bom, basicamente já falamos dos meios, oração, misericórdia. Aí você analisa a situação, analisa as dificuldades e faz uma proposta. Terceiro lugar, a terceira potência, a vontade. Excitar todas as demais potências a orar. Então, ser grato a Deus, pedir a misericórdia a Deus, amar a sua misericórdia, amar a sua caridade e fazer atos de detestação da inveja e tudo ligado a ela. Por exemplo, o pecado da detração é bem subestimado nos nossos dias, mas São Francisco de Sales diz que quem calunia, tira a honra do próximo, é pior do que um ladrão, porque a honra é um bem material e, portanto, muito mais valioso do que os bens físicos. Hoje em dia, nossa sociedade, para muitos, parece que o único crime que existe é o roubo, outros crimes não existem, outras imoralidades. Se bem que tem alguns que nem isso consideram, né? A situação está tão ruim que talvez as pessoas que acham que só roubo é crime, só roubo é ilícito, imoral, talvez sejam uma das pessoas, talvez sejam pessoas relativamente éticas em nossa sociedade, tamanha a situação em que encontramos, ao menos em alguns lugares. Então, fazer esse ato de ódio, considerar a inveja diabólica, sentir horror, lembrar de Herodes, dos fariseus, de todos que condenaram a Jesus, que pela inveja cometeram um crime tão bárbaro e horrendo, que foi
matar o próprio Deus, matar o Salvador, aqueles que iam dar, matar aquele que ia dar a vida por eles. Então praticar esses atos de detestação também, que mais, enfim, considerar diabólico e horrenda a inveja, e considerar também com ternura, com confiança, a misericórdia de Deus, a alegria da congregação dos irmãos, dos fiéis, se alegrar e exultar pela conversão do bom ladrão ou de outros pecadores convertidos em sua vida. Prorromper em afetos, o segundo passo, ao longo de toda a oração, especialmente no final. Bom, aqui fizemos mais esquematizado, não é tão rigoroso assim a questão, agora é o momento da memória, depois da inteligência, depois da vontade. A gente faz isso por motivos didáticos, mas conforme acontece, né? Você analisa a situação de sua meditação. Aliás, vai ficar mais claro aí a questão da oração, até de como meditar, vendo os graus de oração. Que o mais importante é estar unido a Deus, buscar a simplificação. No início é importante seguir um método, algo mais esquematizado, mas com o tempo ficar mais livre e, enfim, né, mais interior. Formar propósitos práticos, concretos, enérgicos, humildes e confiantes. O terceiro passo da vontade. Antes analisamos esses passos aí, né, esses meios de uma maneira mais intelectual, mais racional. Agora, desejar de verdade, fazer o firme propósito de confiar na misericórdia de Deus, enfim, né, esses remédios citados, buscar fugir das ocasiões de inveja, de detração, de murmuração, de ódio, das filhas da inveja, né, de se entristecer pelo bem do próximo e se alegrar pela sua tristeza. Tudo que é ocasião disso, fuja, faça o propósito de fugir disso, ao menos deteste esse tipo de coisa. E amar as virtudes, amar a humildade, amar a emulação, que é buscar imitar os homens virtuosos, imitar a Deus, imitar os santos, amar também a misericórdia, e é basicamente isso. Agora, na conclusão, coloque-o com Deus Pai, Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e os santos. Então, pedir a Deus, vou fazer uma oração espontânea aqui, você também faça isso quando for meditar. Então, Senhor Jesus, muitas vezes tive inveja na minha vida, muitas vezes estive entre os fariseus, uni-me a Herodes e persegui a Ti em minha vida. Quantas vezes não invejei aqueles que agiam em Seu nome? Senhor, misericórdia, não quero mais praticar a inveja, quero mudar de vida. Quando eu não perdoei o meu irmão, reconheço que não perdoei muitas vezes por soberba, ingratidão e às vezes até por inveja. Quantas vezes não perdoei os outros porque teria que reconhecer que eu mesmo não me converto. Senhor, que a partir de hoje eu perdoe mais, que eu fuja das más companhias, que eu só esteja entre os outros para falar de coisas boas, falar de Ti, falar da Santíssima Trindade, da Virgem Maria, ou ao menos falar de coisas úteis do serviço e coisas que enriquecem em algum sentido. Ó Virgem Santíssima, persegui
constantemente o seu filho Jesus, tive inveja de seus filhos, pratiquei o que era mal diante de Deus, pratiquei detração, não imitei a senhora, minha cara mãe, no seu silêncio, abri minha boca para detratar o próximo, para caluniá-lo, e tudo porque eu não suportava que fosse melhor do que eu. Minha cara mãe, minha mãezinha, que eu possa viver uma vida mais escondido a partir de agora, sem buscar a glória e o reconhecimento. Que eu possa viver a vida escondida em Nazaré. Agora o exame, avaliar como foi feita a meditação, quantas vezes se distraiu e os motivos. Será que eu estou fraco? Será que eu não me preparei bem? Não refleti bem sobre a meditação? Sobre o que eu fiz de mal aqui? Eu acho que faltou preparo. Na outra, eu escrevi o artigo aqui da meditação, aqui eu já fiz mais espontaneamente. Também antes de começar o vídeo, eu não estava em ritmo de oração, em silêncio. Estava numa discussão, talvez fútil, no WhatsApp. Depois notei os efeitos e que aquilo turvou um pouco a minha visão. Então, me preparei mal e devo me concentrar para fazer um vídeo mais orante da próxima vez. Então, esses foram os vícios aí do meu vídeo, alguns que eu pensei. O fazer bem, fala do bem, não convém falar aqui em público, né? Mas geralmente você vai pensar em agradecer a Deus. Pensando bem, isso daí pode ser falado. Reconhecer que Deus me ajudou, apesar de minhas imperfeições, apesar de meus apegos, apesar de minha inveja. Temo horrivelmente, mas espero não ser um hipócrita. Aliás, já aproveitando esse momento aí, rezem por mim. Fazendo esses vídeos me sinto cada vez mais hipócrita. Peço a oração de vocês para não afundar na hipocrisia, que eu possa viver o que eu prego aqui, né? Terceiro ponto, que consequência prática saquei, tirei, que pedidos fiz, que propósitos práticos, que luz recebi. Então, analisar os propósitos, como já falamos, ter mais humildade, ter mais misericórdia, imitar os outros, rezar pelo próximo, também fugir de ocasiões, fugir de amizades que estimulem a detração e esses tipos de pensamentos, combater a vanglória, que é fonte da inveja. Quarto, escolher um pensamento como ramalhete espiritual para ter presente durante todo o dia. Pode ser, por exemplo, a frase, né, de Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, ao longo do dia, ir repetindo isso. Então, muito obrigado, meus caros, pela paciência e insisto, rezem por mim. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.